Nesse vídeo de hoje, eu trago mais uma vez para você sobre o tema 1102, sobre o recurso extraordinário 1276-977. Nesse vídeo, eu quero falar para vocês sobre a revisão previdenciária da vida toda e quero falar também sobre um projeto de lei apresentado em 2008, que visa recuperar as perdas de todas as categorias dos aposentados pelo regime geral que se aposentaram recebendo mais de um salário mínimo. É um projeto de lei do senador Paim, o projeto 4.434 de 2008. Vejam que coisa doida que acontece na política. O senador Paim, como vocês sabem, ele é do PT do Rio Grande do Sul. E quem era o governo na época era o presidente Lula, que é o governo hoje. Naquela ocasião, o deputado José Genuíno, também do governo, fazia parte do governo, porém aqui do PT de São Paulo, votou contra o projeto do seu amigo de partido, senador Paim. E o José Genuíno, além de votar contra, ele afirmou que esse projeto deveria ser rediscutido, porque esse projeto traria um impacto muito grande aos cofres da Previdência Social e do governo. E apresentou alguns dados, porém de forma aleatória. Só que esses dados que se apresentou nos dá uma base para saber quanto o governo e a Previdência Social surrupia do salário dos aposentados. Essa aqui é a palavra verdadeira, surrupia. Vejam só. O José Genuíno, na época, apresentou se fosse implementado esse projeto, se fosse votado e passado pelo presidente ou pela Câmara dos Deputados, e realmente fosse implementado, causaria um prejuízo entre 85 a 95 bilhões de reais. Ou seja, se ele afirmou que o prejuízo aos cofres seria de 85 a 95 bilhões de reais, isso em 2008, isso significa que esse dinheiro saiu do bolso dos trabalhadores. Esse dinheiro deixou de ser investido na aposentadoria dos trabalhadores, dos contribuintes. O que vem acontecendo? Cada vez que o salário mínimo é majorado, nós sabemos que o reajuste do salário mínimo geralmente é um pouco acima da inflação, só que é um pouco acima da inflação, mas os comerciantes não são bobos, inflacionam novamente. Não estou falando aqui que o salário mínimo é grande coisa, não é isso. O que eu estou falando é que pessoas que contribuíram com valores altos, essas pessoas, tem muita gente, muitos aposentados, que recebe hoje o equivalente a um salário mínimo. Foi feito também um levantamento naquela ocasião, que apenas 8,5 milhões de aposentados recebiam mais do salário mínimo. E a maioria já estava recebendo o equivalente ao salário mínimo, em razão desse achatamento do salário do aposentado que aposentou com mais de um salário mínimo. Porque o salário mínimo não acompanha a correção o salário do aposentado que recebe mais do salário mínimo não acompanha a correção do salário mínimo. Isso traz um prejuízo muito grande para os aposentados que contribuíram com valores altos. Ou seja, o dinheiro que saiu do bolso dos aposentados, que deveria ir para o bolso dos aposentados, nessa época, foi equivalente a 95 bilhões de reais. Veja que absurdo. E esse projeto, se fosse implementado, se passasse pela Câmara dos Deputados, que esse projeto foi aprovado, só que não foi votado até hoje. Ele foi aprovado pela CCJ. E até hoje esse projeto não foi votado. Veja, os nossos deputados, ninguém fala nada a respeito dos aposentados. Naquela ocasião, o senador Paim apresentou esse projeto, que foi contrariado pelo José Genuíno, e o deputado Arnaldo Faria de Sá, que foi um guerreiro também em defesa dos aposentados,
ele pediu diligência nesse julgamento. Porém, até hoje, esse projeto não foi votado e não foi aprovado. Só foi recebido e aprovado o projeto, mas não foi votada a lei. Está parado na Câmara dos Deputados. Inclusive, no vídeo anterior, falei para vocês sobre um depoimento do senador Paim, que falava justamente sobre esse projeto de lei que está lá há mais de 10 anos na Câmara dos Deputados, que pode recuperar o salário dos aposentados. Sabemos que isso pode ser uma bela quimera, porque, na verdade, nenhum político agora está pensando nisso, a não ser esse senador, que, inclusive, não sei se vocês se lembram, que foi esse senador Paim também, que criou aquela possibilidade de redução do fator previdenciário, somando a idade com o tempo de contribuição, que computava 95 anos, somando para retirar o fator previdenciário. E muita gente foi beneficiada. Mas vejam só, o prejuízo que os aposentados vêm recebendo é muito grande, desde a implementação de cada benefício. Eu falo isso porque eu me aposentei por tempo de contribuição. Eu comecei a trabalhar muito jovem e contribuí muito jovem. Eu me aposentei, mesmo com pouco tempo que eu estou aposentado, eu já perdi mais ou menos equivalente a 1/4 de um salário mínimo na minha aposentadoria. Eu estava analisando, eu perdi mais ou menos 1/4 do salário mínimo. Agora imagina essas pessoas que estão há 10, 15 anos aposentados. Quanto essas pessoas já perderam? Principalmente quando o salário mínimo teve aquele boom que deveria acompanhar $100, equivalente a $100. Ali realmente foi um impacto muito grande, porque o salário mínimo teve aquele boom e o salário dos aposentados que recebem mais do salário mínimo não acompanhou, não teve o mesmo benefício. Isso é uma vergonha, é um desrespeito com os aposentados. Isso é apropriação indébita do salário dos aposentados. É o que eu tenho para falar para vocês sobre essa matéria, que eu achei um absurdo realmente, desse projeto estar parado desde 2008 na Câmara dos Deputados, sem votarem, e depois sobem na tribuna para falar besteira. E muitos deputados que estão aí fazendo campanha, usando os aposentados hoje, usando essa revisão da vida toda para se promover. Está cheio deles aí. Porque o pior do que o político que tem mandato é aquele político que não tem mandato, que aparece bonzinho, depois é um lobo em pele de cordeiro. Essa que é a grande verdade. Estão fazendo campanha já, às custas dessa revisão previdenciária da vida toda. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que saber quem está do nosso lado. É o que eu tenho para falar para vocês sobre essa vergonha desse projeto que foi apresentado e até hoje esse projeto não foi votado, não virou lei. Se gostou do vídeo, dê o seu like, veja a reflexão para vocês analisarem e fiquem todos com Deus.